nome é Isa, sou tucana e Vencimento e Parioca. Meu nome é Leonora, sou tucana. Meu nome é Benedita Vencimento Yussuro, ser humana dos rios. Me chamo Rosilene, sou do povo Água de Tinhecambé. Eu me chamo Maria Helena, eu sou tucana. Eu sou Noília, do povo Dariano. Quando a gente estava na aldeia, a gente só falava tucano, mas foi difícil para a gente começar a envolver e falar com pessoas não indígenas e na escola a gente aprende, né? Nesse tempo, os salesianos, eles obrigavam a gente a esquecer nossa cultura, nossa dança, nossa comida. E como a gente sempre fala, ele dizia isso era pecado, isso não serve, isso não tem que, a gente tem que esquecer aí. Assim a gente foi aprendendo, mas foi difícil. Quando a gente chega dentro da missão, da escola, a gente não é proibido de falar a língua. Tem que falar o português, porque as disciplinas são de língua portuguesa. Tem que aprender a falar português, entender, se expressar, né, e conhecer, acima de tudo, né? Então foi muito difícil para a gente. Quando eu chegava na escola, a primeira pergunta que todo mundo faz: você é índia? Porque na época eles falavam índia, né? Hoje a gente já usa a expressão indígena, mas na época eles falavam: você é índia? Eu falava: sou índia. Eu sou de tal comunidade. Entre os professores era tranquilo, mas entre os colegas ali tinha uma brincadeira de mau gosto e tudo mais. Eu fui começando a ficar mais quietinha, a falar menos sobre quem eu era. Aí surge os preconceitos. E na escola as crianças ficam num cantinho e tem medo de ser chamado indígena, que não faz parte daquela sociedade. Mas aí quando eu comecei a frequentar o ensino médio, já começou outro tipo de brincadeira. Tu fala que é indígena, mas tu não fala a língua. Como que eu vou acreditar que tu é indígena se tu não fala a língua? Aí aquilo ali começou ficava pensando, realmente eu não falo minha língua, mas eu consigo compreender o que os meus avós falam. O bilinguismo para indígena na cidade, ele surge sem uma opção de escolha. E com essa pressão, as futuras gerações, né, que residem nas áreas urbanas, elas acabam se tornando monolíngues de língua portuguesa. E aí acontece, né, abandonam as tradições, as culturas, as suas línguas para poder se adequar àquele ambiente. O que aconteceu tanto na minha família quanto na família dos alunos que falavam Sapere Maué, e em questão de 2, 3 anos, estudando na cidade, começaram a ter esse desapego. Mas foi por questão de necessidade mesmo, porque o que prevalece na cidade, principalmente nas escolas, é a língua portuguesa. E não tem assim um acompanhamento adequado, específico, né, fazendo com que ela permaneça utilizando a língua delas. A escola também começar a valorizar, criar uma disciplina, uma matéria específica, sociabilizar a duas matérias didáticas, indígena e não indígena. O que é matemática para os indígenas, o que é matemática não para o indígena, o que é geografia, porque o indígena ele vem da educação interdisciplinar. Quando está fazendo uma cestaria, quando está fazendo armadilha de pesca, lá tem história, matemática, geografia, até português, porque pode entrar de onde ele veio, como foi. Cada objeto tem sua identidade, tem seu nome. Quando a linguagem morre, não é a linguagem que morre. Os laboratórios vivos, que é grande, que está lá no cantinho, que são os velhos, esquecidos. Quando você distancia o conhecedor, distancia as conhecedoras da língua e costumes tradicionais, aí já morre. Você já enterra antes de ela morrer. Mas quando a pessoa morre, aí você perde totalmente a sua identidade. Quem era você?
como era seu costume, como era sua vida, qual é a ligação cósmica dentro da sociedade de cada povo. Meu pai contava muitas histórias. Na época a gente vai escutando e vai vivenciando e depois esquece, né? E isso eu guardo para mim como parte afetiva. Quando eu vou para o interior, nos igarapé, quando eu vejo esses peixinhos, eu lembro do meu pai, os contos dele e outras histórias também que ele vem contando, né? Das matas e rios. Vocês tomam cuidado, meus avós eram benzedor, curadeiro, meus avós eram cacique mesmo que dançava, que curava. A gente não podia falar mal dele, se ele olhava ele já estava assoprando. Sempre eu digo, vocês não falam mal de mim não, porque eu sou neta de aqueles que todo mundo tinha medo. Como que se dá a transmissão através da oralidade na minha família? A gente ainda tem aquela tradição, por exemplo, de tomar o sapó, que é o guaraná ralado, entre rodas, a minha avó fica ralando sapó, e a gente conversa sobre todos os assuntos. E em casa, a vovó, ela faz essa mistura, tanto da língua portuguesa quanto do sateré-maué. E ela fala bem assim, minha filha, passa o i, que é a farinha, que é a água. Tu vai querer água? Então, tipo, a gente vai absorver, são coisas básicas, mas que fazem muita diferença. Quando a gente começa a perceber ali, eles dialogando, a gente já começa a ligar uma palavra com a outra. É como ser alfabetizado mesmo. Ele nunca foi para o interior, mas ele nasceu aqui, meu filho. Sempre a gente diz, falar, eles não vão falar, mas eles entendem. Eles aprendem mais decorando e cantando e dançando, essas coisas eles aprendem mais. Anhotinha, meu nome é Adriano e em tucano é Sivé, homem guerreiro. Eu acho bastante importante passar os ensinamentos dos nossos ancestrais para que possa manter vivo essa cultura de fazer tucum, dançar e tocar instrumentos. O indígena que existe aqui em Manaus perderam o medo de ser indígena, perderam o medo de ser chamado aquele é selvagem. Agora começa a se identificar através do uso do grafismo, através de colar, calcar, fazendo essa manifestação. Por isso que essa organização indígena organizada é muito importante para a sociedade e mostrar a diferença, trazer essa nova discussão de uso e preservação de material e imaterial da cultura indígena. Tucano, Dessano, Tariano, Piratapuia, Merititapuia, Arapás, Uanano, Baré, Tuiuca e Merititapuia. Então são 10 povos que tem aqui na Marne, né? Aqui a língua unificada é tucano, todo mundo fala tucano, mas cada mulher tem sua língua viva e a gente quer resgatar, trabalhar junto com elas. E como a gente pode trabalhar? Trazer elas para cá, contar, falar. Na oficina a gente trabalha faz esse trabalho do resgate cultural da língua materna de cada mulher. E mi no marcon mi mana né boa ni ka associação né na ne be mu tango ma tiro be darana tiro e mani darana sa tiro be ni setina ni be mu tango ni ka no hane